palavra de Deus em Lucas 4, no versículo 16, e vamos ler até ao versículo 22. Vai ser muito rápido, mas é uma mensagem para que você entenda a importância de ir à casa de Deus, a importância que é você estar numa igreja, estar num ministério, ouvir a palavra, poder louvar, adorar e ao fim e ao cabo poder colocar ao serviço do reino de Deus os seus dons, ok? Eu recuso-me, muitas vezes, quando eu ouço as pessoas dizerem, não, no TikTok estão pessoas desigrejadas, pessoas que não vão à igreja. Eu não creio nisso, eu não acredito nisso, até porque nós temos pessoas que nos têm visitado, que têm os seus ministérios, têm as suas igrejas. Por exemplo, o Rui, quando está connosco, ele muitas vezes fala sobre o grupo de crescimento da igreja dele. E é uma bênção que nos abençoa a todos, não é? Então a Sara também tem o seu ministério, a cantora Jake tem o seu ministério, eu tenho o meu ministério, tenho os meus pastores, tenho mentores também. Então a nossa vida não é apenas lives, não é? Porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós temos uma igreja, nós temos uma liderança, nós temos um pastoreado. Então eu queria lhe trazer a importância que é de você ter uma igreja local, onde você pode ser uma bênção e também onde outras pessoas, outros irmãos possam ser uma bênção na sua vida. E é tão importante nós entendermos que o Senhor Jesus deseja que nós vamos à casa do Senhor, que Ele nos dá o exemplo dele próprio. Ou seja, Deus, Jesus, o Filho de Deus, o Deus feito carne, nos ensinou que nós devemos de ir à igreja. E talvez você possa dizer, evangelista, mas isso está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, como no início do ministério de Jesus, Jesus quis nos dar, quis nos revelar, quis nos mostrar que a igreja como corpo de Cristo é muito importante. E como nós devemos ter a expectativa e nos comportar dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor. Deixe-me ler a palavra de Deus, porque nós nada somos sem a palavra de Deus, nada fazemos sem a palavra de Deus, e é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus é quem nos dirige. Amém? A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso guia. Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então é importante que você entenda que a palavra de Deus nos dá direção. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então é importante sermos guiados pelo Espírito de Deus. Mas nós temos que entender que Jesus é a palavra. E eu não posso dizer que amo Jesus se eu não amar a sua palavra, porque Ele é a palavra. Amém? Aqui a palavra de Gênesis e Apocalipse sempre apontou para Jesus Cristo. Sempre. Tanto na antiga aliança como na nova aliança. Na antiga aliança havia a promessa de Jesus. Na nova aliança nos mostra aquilo que Jesus fez por nós. A redenção que Ele fez por nós. E também nós vamos ver que no livro de Apocalipse nos diz como será os últimos tempos. E como acabará todas as coisas. Nós sabemos que somos eternos e que não há um fim. Então, o que é que irá acontecer? E nós vemos no livro de Apocalipse. Nós vemos Jesus como o Cordeiro exaltado, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que será adorado para todo o sempre, vindo buscar a sua noiva. E nós, como filhos de Deus, nós seremos arrebatados se Jesus vier. Se Ele não vier, quando nós partirmos, nós vamos para a sua presença para estar para toda a vida, porque nós somos seres espirituais. Então nós vamos estar para toda a vida com Cristo Jesus. Ou seja, quem crer no Senhor Jesus tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Então uma vida de bênção, de graça, de alegria é na presença de Deus, na presença de Cristo e na presença do Espírito Santo após nós partirmos deste mundo. Ou seja, após nós morrermos, deixe-me dizer-lhe assim, após o nosso corpo voltar ao pó, a nossa alma e o nosso espírito sobe para Deus para toda a eternidade. E é aí que nós nos vamos encontrar com Jesus e nós vamos ouvir, vamos ver como é a glória do Senhor, porque esta foi a promessa de Jesus. No reino do meu Pai existem muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Eu irei vos preparar morada. Então, há uma morada preparada para nós, os que cremos em Cristo Jesus. Há uma morada preparada para nós, para toda a eternidade. E nós temos que entender que a nossa vida não se limita apenas a 70 ou 80 anos de vida aqui. A nossa vida é uma vida eterna. Nós estamos aqui e a nossa conduta vai nos levar a termos a salvação eterna ou a condenação eterna. Evangelista, qual é a diferença?
A vida eterna é de quem aceitou o sacrifício de Jesus como o único sacrifício redentor e salvador para toda a eternidade. Nós aceitamos a redenção. E porque nós aceitamos a redenção, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e temos a vida eterna. Mas se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quem não aceita sofrerá a ira de Deus. Amém? Porque Deus vai julgar o pecado. Entenda, Deus vai julgar o pecado. Já julgou na cruz do Calvário. Amém? E nós devemos crer nesse julgamento que nos trouxe libertação, que nos trouxe bênção. Então, e quem não aceita Jesus? Quem não aceita Jesus, por não receber o sacrifício que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, eles têm a condenação eterna. Entende? Porque o pecado tem que ser julgado. Os nossos pecados foram julgados na cruz do Calvário, porque nós aceitámos esse sacrifício. Nós tomamos posse desse sacrifício. Mas quem não toma posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário continua em condenação eterna. Deixe-me dizer-lhe assim. Assim como Adão pecou e a maldição veio ao mundo e todos sofreram a consequência do erro de Adão, o único que nos pode livrar desse erro de Adão, do pecado que entrou na humanidade, da consequência do pecado, da morte e da morte eterna, é Jesus Cristo. Por isso é que nós vemos na palavra de Deus, a palavra de Deus a dizer, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Porquê? Porque ele foi o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi enviado para morrer numa cruz, uma maldita cruz, pelos seus e os meus pecados. Então, ou você aceita o pagamento da dívida do seu pecado em Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele disse que está consumado, ou então, se você não aceita, você receberá a ira de Deus e sofrerá a condenação eterna. Você entende? Mas eu não me quero desviar daquilo que eu disse que queria trazer para si como um ensino. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, Lucas 4, no versículo 16, vamos juntos até ao 22. Indo para Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo era o seu costume. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. No tempo de Jesus, quando Jesus esteve em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, existia o templo para adoração e sacrifício e existia as sinagogas, onde havia ensino e onde a comunidade se juntava para ler a lei de Deus. Você entende? Então, no templo fazia sacrifício, mas as sinagogas era lugar de união. Quando havia mais do que 10 pessoas, os judeus se juntavam e era formada uma sinagoga. E a sinagoga era não somente o lugar onde se pregava a palavra de Deus, onde se ouvia a palavra de Deus, mas acima de tudo era ensinada a palavra de Deus e era feito, digamos assim, julgamentos no sentido de era trazido até à sinagoga determinadas situações de litígio. E então era o líder da sinagoga que funcionava como um juiz que aplicava a lei. Você entende? Então a sinagoga era um lugar de culto. E nós observamos aqui que Jesus estava em Nazaré, no lugar onde ele foi criado, e ele foi à sinagoga num dia de sábado, porque era um dia especial. Nós hoje celebramos o domingo, mas no tempo da antiga aliança celebravam o sábado como o dia de descanso do Senhor. O Senhor formou o mundo, ao 7º dia ele descansou. E então Deus mandou santificar o sábado. Hoje nós não guardamos o sábado, guardamos o domingo. Porquê que guardamos o domingo? Porque nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Você entende? Por isso é que nós celebramos o domingo. Mas aqui nos diz a palavra de Deus que Jesus foi a uma sinagoga num dia especial, sábado, segundo era o seu costume. Você pode dizer, evangelista, explique-me lá, eu não estou a entender. Sabe, um judeu tinha acesso à sinagoga a partir dos 12 anos. E aqui o que nos está a dizer, porque nós observamos que Jesus iniciou o seu ministério sensivelmente entre os 28 e 30 anos, é aquilo que se crê. Há quem acredite que Jesus morreu com 31 anos, há quem acredite que ele morreu com 33, com 34. Isso é irrelevante no plano da salvação. Mas nós entendemos que Jesus frequentava uma sinagoga, o Filho de Deus,
Na sua juventude, ele frequentava uma sinagoga. Como é que você sabe, evangelista? Porque aqui diz que Jesus entrou na sinagoga segundo era o seu costume. Ou seja, Jesus, sendo Deus, foi ao templo e ia à sinagoga. Você entende? Então é importante nós entendermos que hoje o templo somos nós, o templo do Espírito Santo. O véu do templo foi rasgado. Nós hoje temos pleno acesso ao Pai. O sacrifício já não é o nosso, como na antiga aliança. O sacrifício foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas as sinagogas daquela altura foram mudadas pelos apóstolos para igrejas. Porquê? Porque o Senhor Jesus disse que a sua igreja era formada por todos os povos, línguas, tribos e nações. Você entende? Por isso o Senhor Jesus inaugurou na nova aliança a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se reúne em congregação como igreja. O Senhor Jesus vem buscar a sua noiva. E a sua noiva é a igreja. E a igreja é um conjunto de filhos de Deus, salvos e redimidos em Cristo Jesus, que se encontram e se reúnem na igreja. Você entende? Então, não vale a pena dizer, eu sirvo a Deus, eu na minha casa sirvo a Deus. Claro que Deus, claro que sim. Nós passamos a vida a servir a Jesus todos os dias, a toda a hora, todos os minutos e todos os segundos. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito que testifica de Jesus, habita em nós. Logo, nós estamos continuamente em comunhão com Deus. Agora, está ordenado aos filhos de Deus se juntarem na igreja. E repara o que Jesus disse. Jesus disse, tu és Pedro, pedra fragmentada. E sobre esta pedra, que é o Senhor Jesus, edificarei o quê? A sua casa? A minha casa? Não. Edificarei a minha igreja. E presta atenção à promessa de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, nós devemos ser igreja porque a igreja, como o corpo de Cristo, tem promessas poderosas e nós só vamos usufruir como igreja do Senhor. Você entende? Então, não vale a pena nós arranjarmos desculpas para não ir à igreja. Entende? Mas evangelista, nós vamos à igreja porquê? Nós vamos à igreja porque juntos, como irmãos, como salvos, como remidos, nós adoramos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós adoramos a Deus, servimos a Cristo no poder do Espírito Santo. Então não despreze a igreja, porque a palavra de Deus não nos diz que nós devemos cultuar em casa. A palavra de Deus diz que nós devemos cultuar na igreja, no espaço físico onde todos os remidos se juntam para adorar, louvar a Deus, trazer toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Igreja é lugar de ensino. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de edificação. Igreja é lugar onde cada um coloca os dons do Espírito Santo em operação. Igreja é o lugar onde nós nos reunimos todos para podermos ser bênção com os frutos do Espírito Santo que Deus derrama em nós. Então, o Espírito Santo muda, nos transforma de dentro para fora. Mas de dentro para fora, para nós sermos uma bênção na igreja, como testemunho para o mundo. Você entende? Então, não fique sem igreja, não fique sem comunhão. Evangelista, mas eu não gosto do irmão A, B e C. Você vai ter um problema. Porque na eternidade nós vamos estar todos juntos. Todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador vão estar juntos na eternidade. Então, a igreja não é mais do que um deslumbre daquilo que vai acontecer no céu. Você entende? Mas evangelista, vai haver pregação? Claro que não. Porque no céu, você depois de ter o seu corpo ressurreto, quando você chegar ao céu, acabou-se os mistérios. Tudo será revelado. Você entende? Você no céu não vai precisar de fé. Você no céu não vai precisar de esperança. Porquê? Porque você vai contemplar a Deus tal como Ele é. Você vai ver o Senhor Jesus sentado no seu trono com poder e autoridade. Você vai ver o mover do Espírito Santo na eternidade. E tudo será revelado. Mas nós não podemos esquecer que nós crescemos juntos como a igreja do Senhor Jesus, servindo uns aos outros. E onde é que nós nos servimos uns aos outros? Na igreja. Evangelista, mas eu tenho uma célula. Sim, célula é um braço da igreja.
mas nós devemos de congregar porque há bênção para a igreja e nós, como igreja de Cristo Jesus, nós devemos nos unir para sermos bênção e edificação uns na vida dos outros. Se você vir no livro de Atos, você vê que os cristãos se juntavam, tinham tudo em comum, supriam as necessidades uns dos outros. Porquê? Porque o Senhor ordenou sermos igreja. Na igreja, quando se juntavam, quando se reuniam, é lógico que você vai me dizer assim, mas evangelista, mas eu vejo na palavra de Deus que juntavam-se de lar em lar. Sim, em lar por causa da perseguição, mas depois você vê Paulo a enviar cartas para as igrejas que ele próprio fundou. Então, eu creio de todo o meu coração, e é visível, que começou a nascer as igrejas. Você entende? Porque igrejas é o lugar onde nós nos reunimos. Ok? Sinagogas na antiga aliança, igreja na nova aliança. E igreja é bênção, é lugar onde o Espírito Santo se move. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, o Espírito Santo sempre confirmará a obra de Jesus. Por isso, quando nós vamos à igreja, Deus está presente, a palavra de Cristo Jesus é pregada e o Espírito se move confirmando a palavra. E todos os irmãos juntos, em unidade, porque Deus ama unidade, poderão vivenciar, usufruir, desfrutar, ser abençoados dos milagres de Deus. Porque a igreja é lugar de milagres. Evangelista, volte lá a dizer isto. A igreja é lugar de milagres. A igreja não é lugar de quadrilhice. A igreja não é lugar de divisão. A igreja não é lugar de contenda. A igreja não é lugar de inveja. A igreja não é lugar de acusações. A igreja é lugar de milagre. Porquê? Porque Deus está presente com a sua glória. Jesus, a palavra, está a ser ministrada e o Espírito Santo de Deus, que nunca nos deixa órfãos, se move na igreja com poder e glória e nós, como família, como um todos, veremos a glória de Deus manifesta na igreja. Evangelista, diga-me porque podemos observar que Jesus, no livro do Apocalipse, mandou cartas às igrejas. Então, igreja é visão de reino. Igreja nasceu no coração de Deus. Igreja foi conquistada por Cristo Jesus. Você entende? Igreja é lugar onde o Espírito Santo se move com poder e glória na vida dos filhos de Deus e sobre a vida dos filhos de Deus. Os dons em operação, frutos do Espírito em operação e nós sendo bênção como uma comunidade de salvos em Cristo Jesus. Os cristãos são aqueles que seguem a Cristo e os que seguem a Cristo se reúnem na igreja. Você entende? Então, não deixe de ir à igreja. Não deixe de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, juntamente com os seus irmãos. Seja testemunho da glória de Deus e leve aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Se você não sabe dar testemunho de Cristo Jesus, leve à igreja. Amém? Porque na igreja encontrará um pastor, um evangelista, um profeta, um apóstolo que ministrará a palavra de Deus e o Espírito Santo em operação vai ser bênção, porque nós somos chamados para ser família. E família se reúne na igreja. Amém? Deixe-me orar pela sua vida. Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos os irmãos que estiveram, todos os amigos, todos os visitantes, todos aqueles que entraram aqui na live do Semente de Vida, que o Senhor abençoe. Pai, seja na rolagem, seja fora da rolagem, o Senhor conhece, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que entrou aqui na live do Semente de Vida. Pai, que a Tua palavra seja impactante nos seus corações, que o Senhor possa se mover com poder e glória na vida de todos aqueles que hoje estiveram aqui em comunhão e ouviram a Tua palavra. Espírito Santo, confirma a Tua palavra. Em o nome poderoso de Jesus, traz cura, traz libertação. Pai, eu quebro em nome de Jesus toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia. No nome poderoso de Jesus, Senhor, cobre a todos com o Teu poderoso sangue. E, Senhor, que a Tua palavra seja um referencial, uma bússola, cada vez mais na vida de todos os irmãos que estão aqui nesta live, na rolagem e na For You. Abençoa-nos e eu te peço, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder e glória sobre todos os que estão neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Amanhã, domingo, dia de ir à casa do Senhor, dia de Santa Ceia,
dia de comunhão, dia de bênção, dia de abençoarmos os nossos irmãos com os dons que Deus colocou sobre a nossa vida, e às 21 horas de Portugal estamos juntos para mais um Semente de Vida. Um beijo no coração para vocês, um grande abraço, Deus abençoe desde Lisboa, Portugal, continua a ser uma bênção. Até amanhã.